Em poucos meses se inicia o plantio da safra verão, mas até agora o Ministério da Agricultura não garantiu os 310 milhões de reais que faltam para a subvenção do seguro rural deste ano. Liberação da verba depende de projeto de lei que ainda tramita no Congresso Nacional. Até o momento, apenas 90 dos 400 milhões de reais prometidos para a subvenção do Seguro Rural 2017 foram aplicados. A liberação do restante do dinheiro depende de um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. A proposta cancela recursos da União que não foram sacados há mais de 2 anos e prevê a devolução de 8 bilhões de reais para os cofres do governo. Parte do dinheiro seria destinado ao seguro. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura esteve na reunião da Câmara Temática de Crédito e Seguro desta terça-feira para pedir apoio ao texto. O recurso ele está garantido desde que se crie espaço fiscal para o limite ser liberado pelo planejamento. Da onde vai tirar? Hoje o que está mais fácil é no PLE dos precatórios, que já foi votado na Câmara, que está em regime de urgência no Senado e se for aprovado mais rápido possível, vai ser liberado. Mas o setor produtivo está preocupado com a liberação de recursos, já que o projeto de lei não tem garantias de aprovação. Porque a safra não espera, os produtores já estão contratando o crédito rural, contratando seguro, mas sem a subvenção nas suas apólices. Assim, uma irresponsabilidade porque isso denota falta de planejamento. O seguro rural precisa sair do orçamento do Ministério da Agricultura, ele não pode estar concorrendo com gastos com viagens, com energia elétrica. O seguro tem que ter uma base de recursos apartada, assim como os recursos da política de garantia de preços mínimos. Mas mesmo que os recursos do seguro fiquem garantidos nesta safra, o dinheiro não vai ser suficiente para cobrir toda a produção brasileira. E com a emenda constitucional que limita gastos no governo, especialistas acreditam que uma outra política que dá alívio ao produtor em momentos de crise, a renegociação de dívidas, também vai ser prejudicada. Para o coordenador da Comissão de Política Agrícola da Frente Parlamentar da Agropecuária, até com a previsão do crescimento de 40% nos recursos do Seguro 2018, totalizando 550 milhões de reais, ainda vai faltar dinheiro. Temos que considerar que depois daquela emenda constitucional que limitou os gastos do governo, o crescimento dos gastos do governo à variação da inflação, se houver uma frustração de safra, não há mais espaço fiscal para fazer uma renegociação de dívidas. Portanto, o seguro rural é o único instrumento que o produtor teria para se safar de uma eventual perda de safra. E, nesse sentido, 550 milhões é pouco. Mas o governo praticamente descarta a chance de quebra de safra. Nós não podemos pensar em renegociar, até porque está muito favorável, o produtor colheu safra cheia, mercado internacional aquecido. Então, essa questão de renegociar a dívida não é o momento de falar, porque ao menos não está no nosso radar. E para comentar esse assunto, a gente vai direto para Porto Alegre falar com o nosso analista jurídico, Ricardo Alfonsin. Doutor Ricardo, o governo está certo aí de deixar de lado essa política de renegociação para investir na questão do seguro rural? Boa noite. Boa noite, Kelly. Essa forma de ser colocado o assunto, 300 milhões para o seguro agrícola é nada. O Brasil precisaria, para atender toda a área plantada, 2 bilhões de reais para esse subsídio. Quer dizer, não vão conseguir nem 300. O crédito que se falou, foi agora lançado o plano agrícola de 170 bilhões, mesmo sempre esse monte de números aí, se sabe que não existe esse dinheiro. E o ano passado, do que já foi anunciado, 60% só foi aplicado. Então, certamente que sem seguro agrícola, com esse número que não... Se fosse 300, já seria um problema. Não vai ter os 300, já mais seletivo ainda vai se tornar o crédito, mais gente vai ser excluído do crédito agrícola, mais gente vai ter problemas para buscar dinheiro em outras fontes, porque cada vez estas fontes, também não sendo dos bancos, elas estão ficando complicadas, tão seletivas também, que são fontes caras,
Então nós temos aí uma situação muito complexa para o financiamento da safra esse ano. Nós teremos, se o Nery Geller diz, não vai ter problemas. Não, o problema pode acontecer, se acontecer, não tem mais como renegociar a dívida. Por quê? Já o limite a capacidade de pagamento de boa parte da agricultura já está esgotado e não tem garantias mais para dar, porque as garantias já estão em negociações anteriores. Então, temos que realmente rezar para que corra tudo bem com o clima, que tenhamos bons preços, para que possam ser pagas as contas do passado e as dessa safra, porque cada vez fica mais cara a lavoura. O financiamento já alcança, o financiamento oficial alcança mais ou menos 20 e poucos % do total da área plantada no país. Imagina numa situação dessa e sem seguro agrícola, os bancos ficam cada vez mais preocupados, cada vez mais seletivos na concessão dos créditos, e nós teremos certamente problemas para frente e isso tem consequências para as safras seguintes. Então, realmente não se tem um horizonte muito bom de previsão para esses acontecimentos com esses anúncios que o governo vem fazendo, que não vão, evidentemente, não teremos nem os 300 aí que está falando o secretário. Então, realmente, teremos problemas, Kelly. É com você. Obrigada, doutora Afonso.